Olá, pessoal! Hoje nós vamos iniciar a nossa aula de ciências. Nós vamos começar com a unidade 4, dando início observando os astros luminosos. Então, nós vamos falar um pouco sobre os planetas, a Terra, o Sol, a Lua, as estrelas. Este conteúdo todo está na página 98 até a página 109. Então, nós vamos juntos estudar sobre isso, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula agora? Vamos lá, pessoal. Iniciando a nossa unidade, vocês podem acompanhar na página 99 a abertura. Aí temos as seguintes perguntas: o que são os pontos brilhantes que podem ser vistos no céu dessa imagem? Então, vamos lá. Esses pontos brilhantes são as estrelas. Muitos são de fato estrelas, mas alguns deles são planetas. Então, a gente observando esse céu, a gente acha que tudo que esse pontinho brilhante são estrelas, mas não, eles também são alguns planetas. É possível ver esses pontos durante o dia? Você consegue ver esses pontos brilhantes durante o dia? Então, vamos lá. Já que vocês pensaram, agora eu vou ajudar vocês a chegarem na resposta. A luz do Sol ofusca o brilho das outras estrelas, impedindo que elas sejam vistas durante o dia. Então, por esse motivo, a gente só consegue enxergá-las à noite. E você, costuma observar o céu? Quais as diferenças que você observa no céu durante o dia e observa no céu à noite? Então, essas são algumas reflexões que nós temos que observar a partir de agora, tá bom? A observação é uma das formas pelas quais interagimos com o mundo que nos cerca e, assim, aprendemos a respeito dele. Porém, o sentido da visão tem limites. Por exemplo, alguns micro-organismos não podem ser vistos a olho nu porque são muito pequenos. Por isso, para estudá-los e observar suas estruturas com detalhes, precisamos de instrumentos específicos, como os microscópios. De modo semelhante, objetos muito distantes são difíceis de ser vistos com detalhes a olho nu. Os seres humanos observam o céu desde as épocas mais remotas. Acredita-se que desde a pré-história os povos já observavam os astros e seus movimentos no céu. Na antiguidade, o ser humano percebeu que podia utilizar o posicionamento das estrelas para se orientar em viagens e que, devido à regularidade de ocorrências de vários fenômenos celestes, como o nascer do pôr do sol, podia também usá-los para marcar a passagem do tempo. Desde então, a observação do céu tem contribuído para a localização em viagens por terra e por mar, para a escolha dos melhores períodos para o plantio e a colheita e para as atividades relacionadas à criação de animais e à caça. Grande parte do conhecimento adquirido a respeito do universo foi obtido apenas observando o céu. Os primeiros astrônomos faziam uso de ferramentas rudimentares, a fim de calcular a posição das estrelas e seus movimentos. Um exemplo de ferramenta na astronomia antiga são os primeiros monumentos astronômicos formados por rochas enormes, como o famoso complexo de Stonehenge, na Inglaterra. Ele provavelmente era usado como observatório astronômico e em práticas religiosas. O gnomon, ou relógio de sol, permitia inferências a respeito do passar do dia e das estações do ano, pela observação da variação de suas sombras. Já era usado há mais de 5.000 anos pelos povos antigos. O astrolábio era usado pelos navegantes para orientação em alto mar. Faziam isso usando um instrumento para determinar a altura do Sol e dos outros corpos celestes em relação ao horizonte. Ao longo do tempo, as observações feitas por diversos estudiosos em diferentes sociedades contribuíram para a construção do conhecimento a respeito dos astros e de seus movimentos. A primeira luneta, instrumento que permite visualizar objetos a grandes distâncias, foi desenvolvida em 1608 pelo inventor holandês Hans Lippershey.
Galileu Galilei, físico, matemático e astrônomo, entre 1609 e 1610, aperfeiçoou a luneta, tornando-a mais eficaz e utilizou pela primeira vez um instrumento capaz de ampliar a imagem de objetos distantes para observar os astros. Mais tarde, em 1671, o físico Isaac Newton aperfeiçoou o instrumento criado por Galileu, melhorando-o ao usar espelhos. Esse instrumento ficou conhecido como telescópio refletor, ou telescópio newtoniano. Desde então, os instrumentos para observação do espaço vêm sendo cada vez mais desenvolvidos e aperfeiçoados. Hoje existem potentes telescópios e sondas espaciais que fornecem informações e imagens de estrelas, planetas e outros astros que estão muito distantes da Terra. Com todo esse desenvolvimento tecnológico, a exploração do espaço avança cada vez mais, ampliando a nossa compreensão sobre o universo, mas ainda há muito a ser descoberto. As lunetas, semelhantes àquelas criadas por Galileu, foram aperfeiçoadas, mas o seu funcionamento é muito semelhante. Elas têm lentes em seu interior que captam e concentram a luz, permitindo a ampliação da imagem. Alguns modelos de telescópio têm espelhos em seu interior em vez de lentes, o que permite captar uma quantidade de luz maior que a capturada pela pupila humana, fazendo que se enxergue objetos com um brilho muito fraco que não seriam vistos a olho nu. O Hubble é um telescópio espacial que foi lançado ao espaço em 1990 pela Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, que orbita em torno da Terra. As imagens que ele capta são enviadas para uma central de controle nos Estados Unidos. As sondas espaciais são naves não tripuladas utilizadas para a exploração do universo. Além das imagens, algumas podem pousar nos astros e recolher as amostras de suas superfícies, que ajudam a entender o clima, o solo e as rochas da região. São controladas de uma central na Terra, para onde enviam as informações que obtêm. Assim, mesmo que um conhecimento seja antigo ou pareça incompleto, é preciso valorizá-lo, pois ele muitas vezes é o ponto de partida para novos avanços. Além disso, é preciso estar ciente de que todo o conhecimento que temos hoje não é a apresentação da verdade absoluta, pois toda teoria pode ser questionada ou reformulada, com base em novos estudos e descobertas. Portanto, o conhecimento é dinâmico e construído ao longo do tempo. A Via Láctea é formada por estrelas, planetas, gases, poeiras, entre outros tipos de matéria. Dentro da Via Láctea, a Terra encontra-se um sistema solar, um conjunto de corpos celestes formado por uma estrela central, que é o Sol, e também por planetas, planetas anões, cometas, asteroides, satélites, entre outros. As estrelas são corpos celestes formados de gases e têm luz própria. Por isso, são chamados de astros luminosos. Há diferentes tipos de estrelas que podem ser classificados de acordo com sua cor, seu brilho, com a temperatura em sua superfície e com a sua massa, por exemplo. A cor das estrelas está relacionada à sua temperatura. Assim, a escala de cores vai das estrelas azuis, que são aquelas com temperaturas mais elevadas, passando para brancas, amarelas e laranjas, até as vermelhas, que são as com temperaturas mais baixas. O Sol é a estrela mais próxima à Terra. Ele é formado principalmente por gás hidrogênio, que é convertido em gás hélio por uma reação química que libera grande quantidade de energia. A energia emitida pelo Sol permite que haja condições para a vida como a conhecemos em nosso planeta. Parte dessa energia solar que chega até aqui fica retida em a superfície terrestre e a atmosfera, mantendo as temperaturas próximas a valores compatíveis com a vida. A energia solar é usada por algumas bactérias, algas e plantas na produção de seu próprio alimento. Esses seres vivos, por sua vez, servem de alimentos para outros organismos, mantendo assim o funcionamento das cadeias alimentares. O Sol
é uma das bilhões de estrelas que existem na Via Láctea e é considerado uma estrela pequena. Ele é classificado como a estrela anã amarela. A Unitac é uma das Três Marias da constelação de Órion. Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno vista a olho nu. A estrela de Barnardine é uma das estrelas mais próximas do Sol, mas não é visível a olho nu da Terra. A observação do Sol nos permite também ter a ideia da passagem do tempo. Ao longo de um dia são identificadas alterações aparentes de posição do Sol, que podem ser notadas, por exemplo, na mudança de sua posição no céu e no tamanho das sombras projetadas por um objeto. Como demonstrado na ilustração, a sombra muda de tamanho e posição ao longo do dia, dependendo da posição do Sol no céu. Notar que as sombras mudam por causa da variação da posição do Sol no céu ao longo de um dia permitiu, por exemplo, que as civilizações antigas construíssem os chamados relógios de Sol, que possibilitam marcar as horas durante o dia. Quando observamos o trajeto aparente feito pelo Sol no céu ao longo de vários meses, constatamos que esse percurso varia ao longo do ano. Por exemplo, no hemisfério sul, somente nos dias do início da primavera e do outono, o Sol nasce exatamente no ponto cardeal leste e se põe exatamente no ponto cardeal oeste. Durante o inverno, o nascer e o pôr do Sol ocorrem um pouco mais ao norte dos pontos cardeais leste e oeste, respectivamente. E durante o verão, ao nascer e o pôr do Sol, ocorre um pouco mais ao sul dos pontos cardeais leste e oeste. Agora eu tenho uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que as estrelas cadentes, na verdade, não são estrelas que caíram do céu? São corpos celestes que, como meteoros e restos de cometas, que penetram na atmosfera terrestre e entram em combustão, ou seja, pegam fogo por causa do atrito com os gases e outros elementos na atmosfera. Assim, eles deixam um rastro de luz no céu que podem ser visto em determinadas condições.